Pessoal, nas últimas aulas a gente discutiu o conceito de torque e estudou alguns exemplos para ver como é que na prática a gente calcula esse torque. Na aula de hoje a gente vai querer discutir um pouco mais propriedades desse torque, né, e, em particular, conseguir calcular qual que é o trabalho realizado pelo torque. Então a gente viu que se um torque resultante age em um corpo ou em um sistema, esse corpo vai ter uma aceleração angular. E, portanto, né, vai ter uma variação da sua velocidade angular. Tá certo? Então, a ideia básica é se eu tenho um torque agindo, isso gera uma aceleração angular de acordo com essa relação, e a aceleração angular nada mais é do que uma variação da velocidade angular com o tempo. Tá? E a gente viu também que para um movimento de rotação, a gente pode calcular a energia cinética associada a esse movimento de rotação como I ômega quadrado sobre 2. Tá? Então, se eu tenho um torque que gera uma aceleração angular, que, por sinal, né, gera uma variação da velocidade angular, isso também vai gerar uma variação da energia cinética. Né? Porque se eu estou mudando a velocidade angular, eu estou mudando a energia cinética. E a gente viu que qualquer variação da energia cinética é devido a um trabalho de uma força externa. Né? Isso é um resultado geral do teorema trabalho-energia cinética. Então, se a energia cinética do corpo está mudando, não interessa se é de rotação ou de translação, tem um trabalho sendo realizado nesse corpo. E a gente vai querer justamente ver como é que a gente pode calcular esse trabalho associado a esse torque que está agindo no corpo. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Tá? Então, vamos começar com um caso mais simples, que é o caso em que o torque é constante. Então, imagina que eu tenho um torque constante sendo aplicado em um corpo. Né? Então, a gente lembra que o torque ele aponta na direção do eixo de rotação. Né? Então, se o corpo está rodando nesse plano, ele é perpendicular ao plano. Certo? Então, imagina que o meu corpo está rodando aqui e eu tenho um torque constante sendo aplicado. Se eu tenho um torque constante sendo aplicado, tem uma aceleração angular que vai aumentar a velocidade de rotação desse corpo, ou a velocidade angular, certo? Então, a velocidade angular vai estar mudando e, portanto, a energia cinética vai estar mudando. E se o torque é constante, a aceleração angular é constante. E a gente viu que nesse caso, em que a aceleração angular é constante, a gente tem que a variável, a posição angular do corpo é dado por θ0 mais ω0t mais αt quadrado sobre 2, né, que é o análogo do movimento uniformemente acelerado, para o caso linear. Né, esse aqui é o caso rotacional. A gente viu que a velocidade angular é igual a ω0 mais αt, e a gente não demonstrou isso, mas usando essas duas relações, a gente pode chegar num resultado análogo à Torricelli, né, para a velocidade angular, que é a velocidade angular final é igual a inicial mais 2α delta θ. Então, por que eu estou escrevendo esse resultado aqui? Porque a energia cinética ela é justamente I ômega quadrado sobre 2. Então, se a minha velocidade angular está mudando, a minha energia cinética está mudando, e essa expressão aqui é conveniente para a gente calcular a variação de energia cinética. Então, vamos tentar fazer isso, calcular essa variação da energia cinética entre dois instantes, um instante em que a velocidade angular era ômega e o outro em que era um ômega lim. Então, a minha energia cinética final, nesse instante aqui, eu posso escrever como I ômega lim ao quadrado sobre 2, mas eu vou usar essa relação para escrever ômega lim em função da velocidade nesse instante aqui, a velocidade anterior, no instante anterior de tempo. Então, eu vou escrever isso como I sobre 2, ômega ao quadrado mais 2α delta θ. Então, o primeiro termo aqui é I ômega ao quadrado sobre 2, e sobra aqui esse 2 aqui vai cancelar com esse 2, então vai sobrar Iα delta θ. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Isso daqui nada mais é do que a minha energia cinética inicial, né, no instante anterior. Então, nesse instante aqui,
Essa era a minha energia cinética. E a energia cinética final, nesse segundo instante, é a inicial mais essa quantidade aqui. Tá? Então, a variação de energia cinética vai ser justamente I alfa delta teta. E I alfa, a gente viu, nada mais é do que o torque, certo? Então, isso aqui é torque vezes a variação da posição angular, certo? Então, se o torque é constante, né? Lembrando que a gente está trabalhando sobre essa hipótese aqui, se o torque é constante, eu quiser calcular o trabalho realizado pelo torque, basta que eu multiplique o torque pela variação da coordenada angular. Né? Então, se o meu corpo, sei lá, girou de um θ inicial até um θ final e um torque constante atuou durante esse movimento, o trabalho realizado, ou seja, a variação de energia cinética, vai ser torque vezes Δθ. Isso aqui é o análogo ao caso linear, onde a gente tinha que o trabalho era igual a força vezes distância, né, vezes cosseno do ângulo, né, se esses vetores não fossem paralelos, tinha um cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso aqui, a variação, né, angular, ela está sempre num plano e o torque está sempre perpendicular. Então, aqui não aparece nenhum cosseno, nada disso. Tá? Então, o que a gente chega, né, depois dessa análise? A gente chega, portanto, deixa eu repetir aqui, né, que a variação de energia cinética, que eu sei que é igual a um trabalho, vai ser igual a tal Δθ. Né? Então, esse aqui é o trabalho realizado pelo torque. O que a gente tem que ter em mente, né? O trabalho nada mais é do que uma variação de energia cinética. Tá? Então, o torque também muda a energia cinética do meu corpo, certo? E de quanto ele muda? Bom, se o corpo andou um Δθ, ele vai ter mudado de tal Δθ. Tá bom? Então, essa é a ideia básica para calcular o trabalho a partir do torque, né? Que a gente conseguiu demonstrar aqui sem muito esforço. Num caso mais geral, a gente também poderia fazer um raciocínio parecido, mas seria um pouquinho mais complicado, então eu vou falar só o resultado para vocês. Tá? O que seria o caso mais geral? Seria quando o torque não é constante. Né? Então, se o torque não é constante, dá para mostrar, eu não vou demonstrar isso para vocês, mas a gente poderia demonstrar sim, que o trabalho vai ser agora uma integral do torque dθ de um ângulo inicial até um ângulo final. Né? Então, esse torque aqui, ele estaria variando ao longo do movimento. Tá? Então, isso aqui vai ser uma função que depende de onde está o corpo, portanto, vai depender de θ, e eu teria que realizar essa integral aqui. Tá? Então, esse seria o resultado mais geral. Tá? Se o torque é constante, eu posso tirar isso da integral, e isso aqui fica simplesmente Δθ. E a gente volta para esse resultado aqui de cima. Tá bom? Então, né, sem grandes esforços, a gente conseguiu chegar nesse resultado. De novo, não é nada novo, né? A gente está usando a definição de trabalho, que é igual a variação da energia cinética, e a relação entre torque e aceleração angular. Tá bom? Mas a energia cinética continua tendo o mesmo significado, né? Energia associada ao movimento, e o trabalho também. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, vamos aplicar esses conceitos em um probleminha simples aqui, mas não sei se interessante, mas curioso, eu diria assim. Tá? Então, o exemplo é o seguinte. Né? O exemplo está baseado no filme do Super-Homem, né? O filme do Superman de 1980, tá? Então, é uma versão bem antiga do que foi visto recentemente. Né? Esse filme tem uma curiosidade que, no meio do filme, a Lois Lane morre, e aí o Super-Homem quer ressuscitar ela, certo? E o que ele faz, algo que é totalmente científico, deixa eu adiantar um pouco, né? Então ela morre aqui, e aí o que ele fica muito bravo, né? Ele fica muito, né, insatisfeito com essa situação, e ele, sendo Super-Homem, ele resolve dar uma solução, tá? Que é a seguinte, deixa eu esperar um pouquinho aqui para não dar spoiler do que vai acontecer, tá? Então,
ela morreu nesse acidente de carro, eu nem lembro exatamente a situação, se foi o Lex Luthor que causou, mas enfim. Mas aí ele fica revoltado, ele não aceita a situação, né? E aí ele faz algo que é totalmente plausível, que é o seguinte, ele começa a... Deixa eu esperar um pouquinho mais, que já vai mostrar o que ele vai fazer. Então ele pensa um pouco, reflete, né? E aí ele toma a decisão de como reverter a situação, né? E aí algo que faz total sentido, ele voa com uma velocidade muito grande em volta do planeta, e de alguma forma esse voo dele exerce uma força no planeta, tá? E aí o planeta desacelera, né, a rotação que a Terra tem, né, um ciclo a cada 24 horas, desacelera e começa a rodar no sentido oposto. E aí a Terra rodando no sentido oposto, é óbvio, as coisas voltam no tempo, certo? Então tudo começa a ser revertido temporalmente, né, o tempo começa a andar para trás, e aí, portanto, ele consegue voltar até, né, o momento onde a Lois Lane não tinha morrido, certo? Então, esse é o conceito básico desse videozinho aqui, certo? E a ideia, então, é a gente analisar isso, né, dentro do possível, né, analisar isso fisicamente, certo? Então, a ideia vai ser o seguinte, imagina que a gente tem lá, né, a Terra rodando com a velocidade usual dela, a rotação a cada 24 horas, né, uma rotação completa a cada 24 horas. E aí o super-homem está aqui, eu vou assumir só por simplicidade que ele está ali na linha do Equador, tá? E aí o voo dele exerce uma força, mas vamos supor que ele está lá empurrando a Terra, certo? E aí isso vai exercer um torque sobre o planeta Terra, tá? E aí esse torque vai fazer com que a Terra primeiro desacelere até parar, e depois, né, ele continua realizando esse torque, a Terra volta, né, começa a rotacionar, mas no sentido oposto, tá? Então a gente vai querer calcular o seguinte, qual seria a força necessária para ele fazer isso, assumindo que ele fez isso em 10 minutos, vamos supor, né, que todo o processo levou só 10 minutos. Então, qual seria a força necessária para ele fazer isso? Essa é a primeira coisa. A gente vai assumir que essa força é constante, ele está lá fazendo uma força constante, tá? A segunda coisa que a gente vai querer calcular é qual que é o trabalho que deveria ser realizado, ou seja, quanta energia o Superman gastou para parar a Terra. Nesse caso, a gente não vai incluir a reversão do movimento, seria o dobro do trabalho, mas a gente vai calcular só o trabalho necessário para parar a Terra. E aí, por último, uma questão interessante, né? Imagina que você tem um relógio solar, não digital, mas você tem um relógio solar, e aí você quer saber quanto tempo durou esse processo, certo? Então, processo de parar a Terra. Quando a gente chegar nesse item, a gente discute em mais detalhe o que eu quero dizer com isso, tá? Mas vamos discutir primeiro, né, qual seria a força necessária para ele fazer isso, tá? Então, como é que eu posso descobrir isso aqui? Tá? Eu tenho... Se eu olhar a Terra de cima, né, então o eixo de rotação está aqui, certo? A Terra está inicialmente girando nesse sentido aqui, e o Superman está fazendo uma força aqui tangencial ao movimento que vai frear e depois inverter a rotação da Terra, tá? Então, se eu quiser calcular a força necessária, eu preciso calcular, né, quanta força foi necessária para fazer com que ele invertesse a velocidade de rotação da Terra em 10 minutos, tá? Assumindo que essa força é constante, tá? Então, primeira coisa que a gente vai querer olhar é qual que é o torque que ele está exercendo, né? Nesse caso aqui, é direto ver, né, que o torque, eu poderia fazer as contas, mas se a gente pensar no braço da força aqui, o braço da força, né, a gente lembra, para calcular o braço dessa força, a gente passa
uma linha alinhada com a força e calcula a distância dessa linha ao ponto. Então, essa distância vai ser justamente o raio da Terra, que é 6.000 quilômetros, vezes a força. Esse é o módulo do torque, né? Isso vai gerar uma velocidade, ou uma aceleração angular, que vai ser dado pelo torque sobre o momento de inércia. Tá? O momento de inércia da Terra é dado no enunciado, é 2/5 da massa da Terra. Deixa eu escrever aqui, para a gente ter essa informação. O momento de inércia da Terra, que é o objeto que está sofrendo esse torque, né, o objeto que vai desacelerar, é 2/5 da massa da Terra vezes o raio dela ao quadrado. Tá? Então, eu tenho essa aceleração angular, que vai ser RF sobre 2/5 massa da Terra, raio ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 5/2 de F sobre massa da Terra vezes raio. Essa seria a aceleração angular gerada pelo super-homem. O que a gente quer determinar é justamente quanto que deve valer essa força. Como é que eu posso determinar isso? Bom, eu sei que todo o processo levou 10 minutos, certo? Então, a gente sabe que num tempo inicial, que eu vou chamar de T0, a velocidade inicial, ou a velocidade angular inicial, era uma revolução a cada 24 horas, certo? Então, isso aqui era 2π a cada 24 horas, que eu vou chamar de T maiúsculo, certo? Que é o período da Terra de rotação. Essa era a velocidade inicial. E aí, né, em T igual a ΔT, que eu vou chamar de 10 minutos, a velocidade da Terra foi invertida e virou menos 2π sobre T. É a mesma velocidade, mas no sentido oposto de rotação. Então, eu sei que eu posso trocar o sinal dessa velocidade angular, que me diz que eu estou rodando no sentido oposto. Então, a gente tem que, né, se eu pensar que como a aceleração angular é constante, eu tenho ω0 mais αt. Isso me diz, então, que o ω final vai ser igual ao ω inicial, mais α vezes o tempo que durou esse processo, que é ΔT. Tá? Então, se eu juntar essas informações aqui, eu obtenho o seguinte. Alfa tem que ser Δω sobre ΔT. A gente poderia ter escrito isso direto, né, sabendo que a aceleração angular é constante. O ω final é menos 2π sobre T. O inicial é 2π sobre T. Então, esse é o Δω sobre ΔT, que é 10 minutos, certo? Então, isso aqui vai me dar menos 4π sobre o período vezes ΔT. Então, é essa aceleração angular que eu tenho que ter para reverter a rotação da Terra em 10 minutos. Tá? Se o tempo for maior, né, se não for 10 minutos, for, sei lá, 1 hora, 2 horas, essa aceleração angular tem que ser menor, como a gente esperaria, porque o super-homem vai levar mais tempo para reverter esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu aqui em cima, né, que a aceleração angular está relacionada ao torque. Né? E, nesse caso, essa relação nos deu isso daqui, né, que a aceleração angular vai ser 5/2 de F sobre massa da Terra sobre R. Então, se eu igualar essas duas coisas, eu consigo determinar qual tem que ser a força. Né? A força, e aqui eu vou escrever em módulo, né? Tudo bem, eu posso botar que a força é negativa, não tem problema. Vai ser 8π sobre 5, né? Então, eu estou igualando isso daqui com isso daqui e isolando a força, né? Então, eu estou passando tudo isso daqui para esse lado de cá. Tá? Então, esse 2 vai multiplicar esse 4π, vai me dar um 8π. Esse 5 passa para cá dividindo, vai me dar sobre 5. Aí eu vou ter esse MTR, passa para lá multiplicando, e aqui eu tinha T ΔT. Então, essa vai ser a força que o super-homem vai ter que fazer. A gente vê que quanto maior a massa da Terra e maior o raio, mais força ele vai ter que realizar. Tá? E esse valor aqui vai dar aproximadamente menos 3,6 vezes 10 a 24 newtons. Então, essa é a força que o super-homem tem que fazer para conseguir reverter a velocidade, a rotação da Terra em 10 minutos. Bom,
esse é um número tão gigantesco porque o raio da Terra é gigante e a massa da Terra é gigante. O que dá para a Terra um momento de inércia gigante. Né? E o momento de inércia, a gente lembra que é o equivalente da massa para rotações. Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil acelerar esse corpo. Certo? Então, como a Terra tem um momento de inércia gigante, é necessário uma força enorme para frear ou desacelerar a Terra. Né? É por isso que se eu tenho, sei lá, um meteoro que cai na Terra e gera um torque por poucos instantes, né? Esse torque não é suficiente para frear ou desacelerar a Terra, porque a Terra tem esse momento de inércia gigantesco. É muito difícil mudar a rotação dela. Então, vamos agora para a segunda questão. Né? A segunda questão perguntava justamente qual que era o trabalho necessário para... Né, qual seria o trabalho necessário, não para inverter a rotação da Terra, mas da velocidade inicial dela até parar a Terra. Certo? Então, quanto trabalho ou quanta energia o super-homem gastou para fazer isso? Certo? Então, eu quero calcular qual foi o trabalho para a Terra ir de um ômega inicial, né, de 2π sobre o período é 24 horas, até um ômega final igual a zero. Tá? E aqui a maneira mais fácil de calcular isso é, na verdade, calcular a variação de energia cinética. Se eu calculo a variação de energia cinética, eu sei que isso é igual ao trabalho. Então, eu vou usar aqui que o trabalho é igual à variação da energia cinética. A energia cinética final é zero, né, porque eu estou considerando a situação em que a Terra parou. A energia cinética inicial é I ômega zero ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser menos o momento de inércia da Terra é 2/5, né? Então, eu tenho 2/5 massa da Terra vezes raio da Terra, esse é o I, e eu tenho ômega zero ao quadrado sobre 2. Ômega zero é 2π sobre o período, onde o período é 24 horas, então isso aqui, né, esses dois cancelam, isso aqui eu posso reescrever como menos 1/5 de mt r ao quadrado, 2π sobre período ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 4π quadrado sobre 5, mt r ao quadrado sobre período ao quadrado. Esse é o trabalho que o super-homem teve que fazer. Né? Então, o período é 24 horas, o raio é o raio da Terra, 6.000 quilômetros, e a massa é a massa da Terra. Então, se a gente jogar esses números aqui, a gente chega aqui, esse trabalho, ele vai ser aproximadamente... achar a resposta aqui. Vai ser aproximadamente 2,5 vezes 10 a 29 joules. Então, é um trabalho negativo, porque eu tirei energia cinética, né? Mas para tirar eu tive que fazer um torque contrário ao movimento. Tá? Então, né, não quer dizer que eu tirei, né, eu reduzi a energia do corpo, mas eu tive que exercer uma força para fazer isso. Tá? E, portanto, o super-homem teve que gastar esse tanto de energia para frear a Terra. Tá bom? Só por uma comparação aqui, né, se a gente considerasse, sei lá, todas as... se de alguma forma a gente pudesse canalizar a energia de todas as bombas atômicas que já foram produzidas, tá? Isso daria algo da ordem de 10 a 18 joules. Então, essa energia que gasta para parar a Terra é uma energia absurda, tá? Muito além do que qualquer outra coisa que a gente já produziu. E aí a última questão, que é uma questão interessante, é a seguinte, né? Imagina que você está lá na Terra e você tem um relógio solar, ou então você está contando o tempo olhando para o Sol, né? Imagina que você, sei lá, é um animal, alguma coisa que analisa, né? Tenta determinar quanto tempo se passou olhando para o Sol. Né? Então, normalmente a Terra está girando lá com uma velocidade constante, né? Com um período de 24 horas. Então, você olha lá, se o Sol andou um tanto, quer dizer que passou tanto tempo. Nesse caso aqui, que o super-homem está freando a Terra começa a andar cada vez mais devagar. Tá? Então, o tempo real que se passou, que foi 10 minutos, para quem está na Terra olhando só para o Sol, né, imagina que você não tem relógio, nada, você está olhando só para o Sol vai ter andado menos, porque a Terra vai estar andando cada vez mais devagar, até parar, né, vai chegar um ponto em que o Sol vai parar. Então, a ideia é a gente tentar estimar
Mas se eu tivesse um relógio de sol, quanto tempo esse relógio de sol marcaria? Então, vamos ver se a gente consegue chegar nessa resposta. Tá? A ideia básica é a seguinte. Um relógio de sol, ele mede a passagem do tempo de acordo com a variação angular da Terra. Então, se eu meço essa variação angular, né? Eu olho para o Sol e vejo, ele andou de 180 graus. Né? Então, ele estava aqui e agora ele está nas minhas costas. Tá? Se o Sol andou de 180 graus, significa que passou 12 horas. Tá? Se o Sol deu uma volta completa, obviamente, quando ele vai para as costas da Terra, você não vê, né? Mas se ele deu uma volta completa, seriam 24 horas. Né? Se ele deu se o Sol andou um delta teta, tá? O número de horas que teria se passado, a gente pode calcular dessa maneira, como delta teta sobre 2π vezes 24. Então, é a fração de uma circunferência completa vezes 24 horas. Né? Então, se eu jogo π aqui, eu vou ter 12 horas. Se eu jogo π sobre 2, né, o Sol andou de 45 graus, eu sei que vão ter se passado 6 horas e assim por diante. Então, se eu sei a variação angular que a Terra realizou nesse processo, né, que o super-homem desacelerou até parar a Terra, eu consigo determinar quantas horas um relógio de sol marcaria. E a gente sabe que vai ter que ser menos do que os 10 minutos reais que se passaram, porque a Terra vai começar a girar cada vez mais devagar. Essa variação angular vai ser menor do que uma variação angular normal, né, com um período de 24 horas. Tá? Então, vamos tentar estimar isso daqui, né? Como é que a gente pode estimar isso? A gente pode usar justamente o trabalho. Né? Então, a ideia é que inicialmente eu tinha uma certa posição angular, posso chamar de zero, não interessa, e uma velocidade de rotação, e aí o super-homem foi exercendo esse torque até parar a Terra. E daqui para cá, a Terra andou um pouco. Né? O super-homem não conseguiu parar ela imediatamente, ela foi andando até parar. Então, eu quero saber quanto que foi essa variação angular. Mas a gente sabe que o trabalho, a gente viu que uma das maneiras de calcular o trabalho é como torque vezes delta teta. Então, se eu sei o torque e eu sei o trabalho, eu consigo calcular quanto que vale esse delta teta. Né? Quanto a Terra girou daqui até aqui. Né? Obviamente, isso é válido só se o torque for constante e é o que a gente está assumindo aqui. Então, se eu quero calcular essa variação angular, isso aqui é o trabalho sobre o torque. O torque a gente viu que é o raio da Terra vezes a força. A gente já calculou o trabalho, já calculou a força. O raio da Terra são 6.000 quilômetros. A gente pode jogar esses números aqui e achar que a variação angular é aproximadamente 10 a menos 2 radianos. Então, a Terra andou bem pouquinho. Então, se eu jogar isso no número de horas que eu estimaria, né, se eu estivesse usando um relógio solar, eu teria 10 a menos 2 sobre 2π vezes 24. Isso dá aproximadamente 2,5 minutos. Então, se eu não percebo que a Terra está desacelerando, nada disso, eu acho que ela está andando normalmente, com um período de 24 horas, e eu uso o meu relógio solar para medir quanto tempo passou. Obviamente, provavelmente teria muito mais problemas do que marcar o tempo errado, né? 1000 outras coisas estariam acontecendo com a Terra desacelerando, mas vamos supor que a nossa preocupação seja medir o tempo corretamente. Se a gente usasse um relógio solar, a gente mediria 2,5 minutos e não os 10 minutos que de fato se passaram. Tá bom? Isso foi só um exemplo altamente artificial, só para a gente usar essa relação entre o trabalho e a variação angular. Tá bom? Então, né, com isso a gente encerra esse tópico de torque. Né? A gente já viu as principais propriedades do torque, como calcular o torque, qual a relação entre torque e aceleração angular e como calcular o trabalho realizado pelo torque. Tá bom? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a essa discussão de movimentos de rotação, a gente vai definir uma nova grandeza que é o momento angular. Tá bom? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.